Saudamos a todos com a paz de Jesus. É bom estarmos aqui na casa de Deus. Rogamos que o Espírito Santo esteja aqui conosco, ao abrirmos a palavra de Deus e estudá-la. Que Deus recompense o seu esforço por estar aqui, e que você encontre aquilo que você veio buscar: paz, conforto, luz do céu, esperança, salvação. Tudo que de bom que você espera receber de Jesus, que você receba, em nome dEle. Nós queremos orar mais uma vez. Vamos, assentados como estão, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença em busca de adoração, em busca de comunhão, de intimidade contigo. Queremos nos conhecer melhor. Queremos que o Teu Santo Espírito nos venha revelar a Tua palavra. Que fale a Tua palavra, que fale a mensagem que o Espírito Santo inspirou os Teus profetas a escreverem, e que o Senhor nos dê mente aberta, lúcida, para entender a Tua vontade para nós, como povo Teu, como povo escolhido, que está aguardando a volta de Jesus. Que os Teus anjos estejam aqui conosco neste momento, e que o Espírito Santo aqui se manifeste, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, ontem nós tocamos um pouco no assunto sobre a verdade presente. Verdade presente é uma verdade que não poderia ser pregada há 50 anos atrás, ou não poderia ter sido entendida há muitos anos atrás, porque verdade presente ela é pregada e ela é entendida no momento certo. Nós estudamos também sobre a verdade presente, mencionando a escola sabatina, a lição da escola sabatina, quando o pastor Mark Finley disse que a verdade presente nos dias de Jesus era a verdade de que Jesus é o Messias. Essa era uma verdade presente para aquele tempo. E ele então menciona na mesma lição da escola sabatina que a verdade presente para os nossos dias é Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 12. Para aqueles que querem ler, estão lá, as 3 mensagens angélicas. Pois bem, queridos, os 144 mil estão dentro das 3 mensagens angélicas. Você abrindo a Bíblia em Apocalipse 14, você vai encontrar aqui do capítulo 14, versos 1 até o verso 5, você vai encontrar aqui a menção dos 144 mil. Esta é uma verdade presente. Aqui diz no capítulo 14, versos 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Dada esta introdução do capítulo 14, Deus está aqui mostrando um pelotão de elite. Um pelotão de elite espiritual. Este pelotão de elite espiritual na Bíblia é chamado de 144 mil. E não somente descreve o caráter, a qualidade de caráter dos 144 mil, como também o capítulo 14 dá o sermão escrito pelo dedo e pela mão de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo ao profeta João. Aqui está o sermão que eles deveriam pregar no capítulo 14, verso 6 até o verso 13. Este é um sermão duro, um sermão que pode se chamar de uma linha divisória que divide a igreja verdadeira das igrejas outras. Então, queridos, quem são os 144 mil?
vocês vão perceber que capítulo 13 fala de um poder satânico dominando o mundo. Capítulo 13 de Apocalipse fala de um poder que subiu do mar e de um poder que subiu da terra. E o poder que subiu do mar se une ao poder que subiu da terra. E estes dois poderes, um sendo um poder religioso mundial e outro sendo um poder político e civil mundial, eles se unem e um favorece o outro, fazem uma dobradinha e dominam o mundo. Um domina o mundo no âmbito religioso, outro domina o mundo no âmbito político. Queridos, o domínio do mundo por esses dois poderes de Apocalipse 13 fará com que todos na terra se ajoelhem diante do poder que se levanta do mar, que é o poder papal. Você pode ver em Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem vai ficar sem adorar? Ninguém. Todos vão adorar, todas as nações da terra. Adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os que não têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro se ajoelhará e adorará a este poder religioso representado pela besta que subiu do mar. Mas, no contexto do capítulo 13 e 14, Deus mostra um grupo que não dobrará os seus joelhos diante deste poder, que não adorará a besta e a sua imagem, mas que ousará chamar o pecado pelo nome. Por isso que agora aparece no capítulo 14 este grupo de elite espiritual, chamado 144 mil. Quando Jesus Cristo iniciou a semeadura do Evangelho, Jesus Cristo usou 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo. E eles revolucionaram o mundo. Mas aquele tempo foi o tempo da semeadura. Agora é o tempo da colheita. E a colheita será uma colheita tão grande que a Bíblia diz que é uma multidão que ninguém podia contar. Agora, para a colheita, Deus usará não 12, mas 144 mil discípulos ungidos pelo Espírito Santo, que brilharão no mundo, que farão a atenção do mundo se voltar para a santa lei de Deus e para a fé salvadora em Jesus Cristo. Existe sim na terra um grupo que tem um nome inscrito no livro da vida e que não se ajoelhará diante deste poder do capítulo 13. Este é um grupo chamado os 144 mil. Quando surgiria o grupo 144 mil? Em que época da terra, na história humana, eles viveriam? Abra sua Bíblia agora no capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6 de Apocalipse, nós estudamos ontem em algumas partes com vocês, a partir do verso 12. Capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso 12, diz aqui: e havendo aberto o sexto selo, e olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos rochedos, aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Agora o capítulo 7 continua dentro do contexto do sexto selo. Lembrem-se que o capítulo 7, a Bíblia quando foi escrita, não foi escrita em capítulos, nem em versículos. Portanto, não tem essa separação aqui. Faz-se uma pergunta no verso 17, e agora Deus responde a pergunta que Ele mesmo fez. Deus pergunta e Deus responde. Quem poderá subsistir diante do Cordeiro? Existe um grupo que vai subsistir. E este grupo aqui no capítulo 7 é chamado de 144 mil. Vamos ler então o capítulo 7, verso 1, tendo em mente que estamos falando do contexto do sexto
selo. Capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo, essa frase, esta expressão, aparece no contexto do sexto selo. Não aparece no contexto do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quinto. Mas entra em cena no contexto do sexto selo. O selo do Deus vivo, o selamento do povo de Deus. E entra em cena no contexto do sexto selo, o grupo chamado os 144 mil. Então nós sabemos quando este grupo viveria na terra. Eles viveriam no contexto do sexto selo. Eles viveriam no contexto do selamento do povo de Deus. Eles viveriam no tempo do decreto dominical, que é o período quando o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios selados pelo sinal da besta. É o período do alto clamor, sai dela, povo meu. É o período da conversão de uma grande multidão. É o período em que a porta da graça vai se fechar. Este é o contexto do sexto selo, que vai se estendendo até a abertura do sétimo selo. Queridos, é um contexto escatológico. É um período especial em que estaria vivendo na terra um povo íntegro, em cuja boca não existe engano, e que não bebe do vinho de Babilônia, e que ousa falar a verdade, e que ousa pregar as mensagens dos 3 anjos. Tudo isso no contexto do sexto selo. E então diz aqui o capítulo 7, verso 3. Vamos ler o verso 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 144 mil aparecem no contexto do sexto selo como sendo o primeiro grupo a ser assinalado pelo selo do Deus vivo. Mas seriam eles os únicos assinalados pelo selo do Deus vivo? Não. Eles são o primeiro grupo a ser assinalado pelo selo do Deus vivo. São eles que pregam a mensagem compacta das 3 mensagens angélicas. Eles pregam as 3 mensagens angélicas de uma forma compacta e poderosa, como aparece em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. O alto clamor de Apocalipse 18, verso 4, é a pregação das 3 mensagens angélicas como sendo uma só. Tão poderosa ela será. Por isso haverá uma conversão muito grande de filhos sinceros de Deus espalhados por todas as religiões e igrejas. Porque Deus tem na terra um grupo especial, uma elite espiritual, cuja boca é íntegra, é pura, em cuja boca não há engano, e que não bebe o vinho de Babilônia, e que tem coragem de chamar o pecado pelo nome, e é fiel a Deus como a bússola é fiel ao polo. Deus tem esse povo na terra. E Deus chama este povo para pregar uma mensagem para a conversão de uma grande multidão que ninguém podia contar. Onde está esta grande multidão? No mesmo contexto do sexto selo. Capítulo 7, o verso 9. Mostra a grande multidão da hora 1/10. A grande multidão que vai se converter no tempo do fim. Uma multidão que ninguém podia contar. Como é que esta multidão vai se converter? Em resultado do alto clamor. Em resultado da pregação compacta das 3 mensagens angélicas, na voz do 4º anjo de Apocalipse 18, verso 4. E alguém pode perguntar: que 4º anjo, pastor? Eu sempre ouvi de 3 anjos. O 4º anjo é aquele que prega. O 4º anjo é aquele que, de Apocalipse 18, que prega as 3 mensagens como se fosse uma só. As mensagens angélicas começaram a ser pregadas separadamente. Antes de 1844,
eles começaram a pregar a primeira mensagem angélica. Chegou a hora do juízo. E os que pregavam antes de 1844, chegou a hora do juízo, pensavam que o juízo seria a volta de Jesus, no dia 22 de outubro de 1844. Mas não era a volta de Jesus, era o juízo que estaria começando no dia 22 de outubro de 1844. E então todas as igrejas que rejeitaram esta mensagem, se cumpriu nelas a segunda mensagem angélica. Caiu, Babilônia. 1844, começou a ser pregada também a segunda mensagem angélica. Primeira, segunda, mas a terceira mensagem angélica não foi pregada naquele tempo. Ela foi reservada para o tempo do fim. Porque faz diferença entre o selo do Deus vivo e o sinal da besta. Agora, no contexto do sexto selo, Deus quer que essas três mensagens sejam pregadas de uma forma compacta. Chegou a hora do juízo? Que juízo? Dos vivos. 1844 começou o juízo dos mortos. Quando vai começar o juízo dos vivos? Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que será por ocasião do selamento do povo de Deus. E o selamento não começa antes que o decreto dominical seja aprovado mundialmente. Quando o decreto dominical for aprovado, primeiramente nos Estados Unidos, e então se espalhará por toda a terra, então todos terão que fazer uma decisão inteligente, com consciência do que estão fazendo, ao lado do selo do Deus vivo ou ao lado do sinal da besta. Só então será feito o selamento. Ninguém receberá o sinal da besta de uma forma cega, ignorante, sem saber o que está acontecendo. Porque é vida ou morte. E Deus dá liberdade para cada um decidir. Então, queridos, no contexto do sexto selo, no capítulo 7, verso 9, fala da grande multidão que vai se converter na hora undécima. E que passará pelo período chamado de grande tribulação. Vamos ler o capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Primeiro, no contexto do sexto selo, Deus fala dos 144 mil, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. E ungidos pelo Espírito Santo. Agora no verso 9 aparece uma grande multidão. Que não são 144 mil. É uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. Outra tradução diz 4 seres viventes, é uma tradução melhor, se refere aos 4 querubins, lá de Apocalipse capítulo 4, os 4 querubins ao redor do trono de Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, porque passaram fome. Nunca mais terão sede, porque passaram sede. Nem sol de calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, porque choraram muito. Queridos, aqui vemos uma grande multidão que vai passar pela grande tribulação. Grande tribulação é uma outra frase para angústia qual nunca houve. Angústia qual nunca houve e grande tribulação
é o período de perseguição e de angústia que o povo de Deus vai passar no tempo do fim, depois que o decreto dominical for aprovado. E os guardadores do sábado forem perseguidos, acusados como sendo os responsáveis pelas calamidades da terra, acusados pelas tragédias naturais. Os observadores dos mandamentos de Deus sofrerão injustamente estas acusações e serão perseguidos. Alguns mártires existirão no meio desta grande multidão. Alguns mártires. Mas os 144.000 não morrerão. Queridos, quem são os 144.000? No capítulo 14, e o verso, vamos ler agora o verso 5. Capítulo 14 e o verso 4 e 5. Diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres. Em profecia, mulher é igreja. Então alguém diz, então são pessoas que nasceram na igreja adventista? Não. Deus não considera o nascimento físico. Deus considera o nascimento espiritual. Você pode ter nascido no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no catolicismo, no adventismo, mas isso não faz muita diferença, porque você tem que nascer espiritualmente. Então, aqueles que não se contaminaram com mulheres, mas são chamados de virgens, são pessoas sinceras, que abraçam a verdade, que conhecem. E depois que conheceram a verdade, deixaram de beber do vinho de Babilônia. Muitos cristãos, depois que abraçam a verdade, continuam bebendo do vinho de Babilônia. Continuam. Queridos, muitos, depois que abraçam a verdade, ainda continuam vivendo na prática de pecados conhecidos. Mas os 144.000 são sinceros, são íntegros, são pecadores, mas não são pecadores que vivem na prática de pecados conhecidos. Uma vez que o Espírito Santo lhes mostra o pecado, eles confessam. Uma vez que o Espírito Santo lhe convence do pecado, ele pede perdão. E busca, e deixa, e busca a graça de Deus para viver longe destes pecados. São pessoas sinceras. Não são pessoas que dizem, mas eu penso, eu acho. Não é o que você pensa, não é o que você acha. É o que Jesus pensa. É o que a palavra de Deus fala. É a palavra que saiu da boca de Deus, que impera na vida dos 144.000. Por isso não se contaminaram com mulheres, porque não continuam bebendo do vinho de Babilônia. Existe muito vinho de Babilônia. O mundo hoje está adorando a trindade pagã. Não foi só no tempo de Israel que o povo adorava Baal. Baal é o nome do Deus Sol em Israel. Bel é o nome do Deus Sol em Babilônia. Osíris é o nome do Deus Sol no Egito. Júpiter é o nome do Deus Sol em Roma. Não foi somente naquele tempo que o povo adorava Baal, Bel, Osíris ou Júpiter. Hoje o povo continua adorando o Deus Sol. E o Deus Sol tem um dia sagrado chamado Sunday. Dia dele. Dia do Deus Sol. Para muitos adventistas, o dia mais agradável é o Sunday. Eles dizem, sábado eu faço o que Deus quer, mas no domingo eu faço o que eu quero. Este é você. Você é este que no domingo faz o que você quer. Mas o dia que a tua vontade estiver imersa na vontade divina, você não vai mais falar, no sábado eu faço a vontade de Deus, no domingo eu vou fazer a minha vontade, eu tenho os meus planos. Não, os teus planos serão os planos de Deus. Você não terá mais prazer no Sunday do que no Sabbath, no santo dia do Senhor. Muitos dizem, o sábado é o dia de Deus e o domingo é o dia da família. Não, irmãos, não. O sábado é o dia de Deus e o dia para estar com a família cultuando a Deus. Sunday é dia de trabalho.
6 dias trabalharás. Farás toda a tua obra. Deus não mandou você trabalhar 5 ou 4. Deus mandou trabalhar 6. Muitos guardam o sábado, descansando no 7º, mas não guardam o 4º mandamento, trabalhando 6. 6 dias trabalharás. E farás toda a tua obra. O 7º dia é o sábado. Sou aposentado, você pode dizer. Eu tenho dinheiro, não preciso trabalhar. Vá para trabalhar na vinha do Senhor. Porque homens e mulheres estão morrendo sem Jesus. Vá trabalhar na vinha do Senhor. Existe trabalho para ser feito. Mas 6 dias trabalharás. Portanto, meus queridos, vinho de Babilônia é adoração ao sol. Vinho de Babilônia é adoração a Deus, à lua. Você comemora a Páscoa com coelhinhos e com ovinhos? Isso é adoração da deusa lua, Ishtar. Ishtar. Foi Constantino, o imperador romano, que estabeleceu o dia do sol no dia 7 de março de 321. Foi o mesmo Constantino que no ano 325, no concílio de Nicéia, estabeleceu a adoração à deusa Ishtar, de Babilônia. E a data em que o mundo todo comemora a Páscoa hoje é a data de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade. Mas está faltando da trindade pagã, está faltando um, que é o filho do sol. O filho de Bel com Ishtar. O filho de Nimrod com Semiramis. O nome dele está na Bíblia. Ezequiel capítulo 8, chama-se Tamuz. E o mundo hoje está adorando também o filho do sol, Tamuz. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Aqui lemos: nos dias de Israel, o povo de Deus, afastado de Deus, mergulhado na apostasia, estava adorando Baal, estava adorando Astarote, que é a Ishtar, estava adorando também Tamuz. E a prova está em Ezequiel capítulo 8, verso 13 em diante, diz assim: Ezequiel capítulo 8, verso 13 em diante: disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Os achados arqueológicos de Babilônia mostram. A ciência arqueológica é uma ciência que comprova a Bíblia. E os achados arqueológicos de Babilônia mostram que Tamuz era filho do Deus Sol, nascido no dia 25 de dezembro. E que o povo de Deus, afastado de Deus, já o adorava naquele tempo. E aqui diz, as mulheres estavam sentadas chorando por Tamuz. E o verso 15: e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me então para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. O templo era construído no sentido leste-oeste. A entrada do templo estava para leste, nascimento do sol, e o fundo do templo estava para o sentido oeste. Toda pessoa que entrasse no templo do Senhor para adorar o Senhor da Bíblia, Criador dos céus e da terra, tinha que dar costas para o sol. Até hoje eu tenho problemas, porque quando eu me ajoelho no meu quarto, eu fico assim: onde é que está o leste? Sinceramente, irmãos, conscientemente, eu não tenho coragem de me ajoelhar em direção ao leste. Posso fazê-lo por ignorância, sem saber. Mas quando eu tenho consciência do norte, sul, leste, oeste, eu sempre dou as costas, dentro do mesmo quarto, para o leste. Porque o povo de Deus adora a Deus voltado para o oeste, tendo certeza de que está desprezando o vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia tem que ser desprezado. Nós não precisamos ter nenhum elo de ligação entre nós e o vinho de Babilônia, porque o povo de Deus, os 144 mil, eles não são ligados às igrejas
babilônicas, mãe, filhas, doutrinas falsas. São puros. E aqui diz o verso 16: levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. Eles estavam dentro do templo, mas de costas para o templo, de costas para o oeste, e curvados diante do leste, costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o nascente do sol, oriente. E eles adoravam o sol, Tamuz. É o mesmo Tamuz do verso 14. O sol virado para o oriente. E então disse o verso 17: então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá? Tem coisa mais feia? Tem coisa mais abominável para mim? Ver dentro do meu templo o povo ajoelhado de costas para mim, e de frente para o leste adorando o sol? Hoje, meu querido irmão, o mundo continua adorando Bel, Ishtar e Tamuz. Porque Sunday representa o Bel. A Páscoa, não a Páscoa bíblica, mas a Páscoa que o mundo comemora, representa Ishtar. E o Natal representa Tamuz. Quem ousa falar essas coisas? Queridos, eu não estou falando ideias minhas, eu estou lendo a Bíblia. Os 144 mil são pessoas em cuja boca não se achou engano, dolo. Eu não quero enganar ninguém. Eu só quero que você abrace a Jesus e siga a verdade como está na palavra de Deus. E deixe de adorar a trindade pagã. Vem ela revestida com roupagem cristã, vem ela revestida de coelhinhos, ou vem ela revestida de festas natalinas, vem ela vestida de qualquer forma. Diga não ao que tem origem pagã, ao que teve origem em Constantino, no 4º século. Foi no ano 330. Se você for ao Comentário Bíblico Adventista, você vai encontrar tudo o que eu estou falando. O Comentário Bíblico Adventista fala do ano 321, 325, e fala no ano 330 a 335, Constantino instituiu 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus, e a igreja de Roma aceitou e passou para todas as igrejas cristãs. E hoje todo mundo aceita. Todo mundo não. Existe um grupo de elite espiritual chamado por Deus para não se curvar diante de Babilônia e não beber o vinho de Babilônia. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 14. Agora nós vamos iniciar um estudo bíblico. Agora nós vamos começar um estudo bíblico. Esta foi uma introdução. Capítulo 14, verso 4, diz assim. Capítulo 14, verso 4. Só estou lendo a Bíblia. Diz na última linha do verso 4, que os 144 mil foram comprados de onde? Da terra. Comprados da terra. Seguem o cordeiro por onde vai. Comprados como primícias para Deus. Eu poderia explicar para vocês o que são primícias, mas vamos deixar que a Bíblia explique o que são primícias. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Vamos ver o que a Bíblia explica sobre as primícias. Vocês sabem que no Israel antigo, do Antigo Testamento, existiam 7 festas. A primeira festa era a Páscoa, bíblica, diferente da Páscoa moderna. A segunda festa era a festa dos pães asmos. E a terceira festa era a festa das primícias. Portanto, primícias, elas são uma festa dentro do santuário terrestre, representando que ela também é uma festa dentro do santuário celestial. Porque as festas do santuário terrestre, elas correspondem a eventos proféticos que seriam realizados por Jesus no Novo Testamento. No verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu, que é o tabernáculo celestial. E aqui diz no capítulo 23 de Levíticos, verso 9 em diante, as primícias. E falou o Senhor a Moisés dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, quando fizerdes a vossa colheita, cegardes a sua cega, traduzindo seria o quê? Quando vocês fizerem a colheita. Então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Eles não traziam a colheita toda, não seria possível, mas eles traziam um molho, o melhor, o mais bonito, o de melhor qualidade de toda a seara. Eles escolhiam para fazer parte do molho das primícias. Isto mesmo. E aqui o verso 11 diz: e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E aqui diz, queridos, verso 21: e naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é todas as vossas habitações. A festa das primícias representava um molho movido, colhido, feixos de, poderia ser de centeio ou de trigo, enfim, da seara, e eram trazidos para fim sagrado, fim santo. Não era usado para fins comuns, mas fins sagrados. Aquele molho de primícias representava a seara. A seara não seria abençoada se não fossem as primícias abençoadas primeiro. Primeiro as primícias, depois a seara. Se as primícias eram santas ao Senhor, toda a seara seria santa ao Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, nós lemos aqui, Romanos capítulo 11, que fala sobre as primícias e a seara. Romanos capítulo 11, vamos ler então o verso 16. Romanos 11, verso 16. Se as primícias são santas, também a massa o é, a seara, o restante. A grande quantidade que era a seara, era a massa, seria santificada pela santificação das primícias. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora, queridos, como sendo um estudo bíblico, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, e vamos ler agora o verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, verso 20. Todos acharam? Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Não existem primícias sem seara. Porque para existirem primícias tinha que existir uma seara. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo foi feito primícias dos mortos. Primícias dos que dormem. Então existe uma seara de mortos. Existe uma seara de mortos que será ressuscitada na volta de Jesus. Mas as primícias dos mortos já ressuscitaram. Já foram consagradas a Deus. Por isso a seara será santificada, porque as primícias foram santificadas a Deus primeiro. E as primícias dos mortos é Jesus. Sim, é Jesus. Mas só Jesus? Não. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e os versos 50 em diante. Mateus capítulo 27, versos 50 em diante, diz assim. Tendo achado, vamos ler Mateus 27, versos 50 até o 53. Todos acharam? Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Jesus morreu no dia da Páscoa bíblica, 14 de Nisan. A festa das primícias era no dia 16. Tinha a festa da Páscoa, 14. Festa dos pães asmos começava no dia 15. E no dia 16 era a festa das primícias. Jesus morreu no dia da Páscoa, dia 14. Repousou
no túmulo no dia 15, foi o primeiro dia dos pães asmos, e ressuscitou no dia das primícias, no dia 16. Coincidência? Com Deus não existem coincidências. Existe a seara de mortos, existe as primícias dos mortos. A seara dos mortos está morta, esperando a volta de Jesus. Mas as primícias dos mortos não está morta, está no céu. Como? Diz aqui o verso 52. Verso 51. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, eu gosto desta expressão, muitos. Quando a Bíblia fala muitos, são muitos. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Não sei quantos, irmãos. Eu não sei quantos. Mas eu quero crer que seja uma multidão grande de corpos de santos que ressuscitaram com Jesus, glorificados, e entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Por isso o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pegou fogo. Por isso o cristianismo explodiu no primeiro século, invadindo os países, convertendo 3.000 num dia, 5.000 no outro dia, e foi explodindo, porque era muito forte a evidência, porque Jesus não ressuscitou sozinho, uma multidão ressuscitou com ele, de seres não feios como nós, calvos, carecas, enrugados, mas ressuscitaram glorificados, chamaram a atenção. Gente bonita chama atenção, meu irmão. Feia também. Eles entraram na cidade santa e foram um testemunho. As pessoas ficavam assim. Eles disseram, estão olhando para nós, nós ressuscitamos com ele. Vocês estão boquiabertos? Nós ressuscitamos com ele. Nós somos seres glorificados. Seres glorificados aparecem e desaparecem. Como Jesus na ressurreição. Conversava e sumia. Aparecia, desaparecia. Seres glorificados não estão mais sujeitos a paredes, a velocidade. Não, são seres glorificados. São corpos humanos espirituais. São corpos humanos glorificados. Como aquele que Adão tinha antes do pecado. Revestidos com uma vestimenta de glória e de luz. E queridos, eles apareceram para muitos. E para onde foram? No dia 16 era o dia do molho das primícias ser consagrado a quem? A Deus. Mas Jesus subiu ao céu no dia 16? Sim. Sim. Jesus subiu ao céu dia 16. Como, pastor? A Bíblia diz, Jesus falou para Maria, não me toques, porque ainda não subiu ao Pai. Mas logo depois, ele estava com os discípulos na estrada de Emaús. Logo depois, no mesmo dia, apareceu para os discípulos fechados dentro de uma sala. João capítulo 20, dizendo, paz seja convosco. 8 dias depois, ele falou para Tomé, tu não crês, Tomé? Tu não crês? Toca em mim. Ora, mas ele tinha dito para Maria, não toques, porque ainda não subiu ao Pai. E agora ele mesmo diz para Tomé, toca em mim. E Tomé, humilhado, caiu, ajoelhado aos pés de Jesus, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Ele já tinha ido ao céu e tinha voltado. Que velocidade? Do pensamento. Seres glorificados têm a velocidade de um anjo. Pensou, foi. Pensou no céu, está no céu. Pensou na terra, está na terra. Quanto tempo, irmãos? Queridos, a nossa mente não alcança isso. Mas são seres glorificados. E vocês acham que quando Jesus compareceu ao Pai, por que ele disse, eu tenho que subir ao Pai? No dia 16, ou seja, no dia em que ele ressuscitou. Por que ele disse, eu tenho que aparecer ao Pai? Porque o molho das primícias tem que ser consagrado ao meu Pai no dia 16. É o dia das primícias. É uma festa que está sendo feita há mais de 1000 anos. Páscoa está sendo comemorada há mais de 1000 anos, desde o Egito. E as primícias também. E agora eu tenho que apresentar ao Pai o molho das primícias. Que molho das primícias? A multidão que ressuscitou com ele, glorificada. Ele subiu ao céu. E agora eu quero ler para vocês o que está no Desejado de Todas as Nações. Peço licença para vocês, para lerem
e meditarem nesse texto que está no livro Desejado de Todas as Nações. Está este texto, irmãos, ele está no capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus. Agora preste atenção. Lá pela página 555 do virtual aqui, do que está no seu livro de capa dura, Percaline, pode ser outra página, mas está no capítulo sobre a ressurreição de Jesus. Vou ler. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro. Mas eles ressuscitaram na sexta-feira? Não. Deus está dizendo, a morte de Jesus na cruz, abrira-lhes, aquele terremoto que houve na morte de Jesus, abriu-lhes as sepulturas. Mas eles não ressuscitaram na sexta? Como é que eles iam ressuscitar antes das primícias? Que é Jesus. Primeiro, Jesus. Depois, os que são de Jesus. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro. E ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Ao ele ressuscitar, eles ressuscitaram também. Eu estou lendo o Desejar Todas as Nações. Eram os que haviam colaborado com Deus e que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora devem ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. E agora presta atenção nesse texto. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele. Para onde eles foram? Para o céu, com Jesus, como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Jesus não chegou de mãos vazias. O pai não olhou para o filho dizendo, filho, e daí? Sozinho? Que fracasso teria sido. Não, pai, não estou sozinho. Eis a mostra. Eis a mostra. Eis aqui o troféu da minha vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eis o molho das primícias, pai. Os anjos quiseram adorar Jesus antes dele apresentar o molho das primícias. Mas Jesus disse, não, ainda não. Deixa eu entrar ao Pai primeiro. E apresentar ao Pai o troféu da minha vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ascenderam com ele, diz aqui, como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Jesus, Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder. Estou lendo o Desejar Todas as Nações. Para estarem comigo, onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Página 555, parágrafo 5. Queridos, existem as primícias dos mortos, que já estão no céu. Aleluia por isso. Existe a seara dos mortos, que ainda não está no céu. Está aguardando a volta de Jesus no túmulo. Nesse mesmo capítulo, Deus fala, eles representam a grande multidão que sairá do sepulcro por ocasião da volta de Jesus. Estes que já estão no céu. Quando eu fico pensando nesta multidão que está no céu, eu não sei quem são exatamente, eu fico pensando, Senhor, não dá para levar mais um? Já tem tanta gente aí. Por nome nós só sabemos de quem? Elias, Enoque, Moisés. Por nome. Agora, muitos corpos de santos já estão lá, assistindo a nossa história, vendo a nossa luta aqui, luta da fé, luta para ficar ao lado de Jesus. E nós estamos aqui clamando, venha logo, Senhor Jesus. Queridos, agora voltando para as primícias dos 144 mil, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 14, verso 4, que os 144 mil são primícias. Lógico, queridos, que os 144 mil não são primícias dos mortos. Os 144 mil são primícias dos vivos. Qual é a prova? A prova
é de que a primícia dos mortos já estão no céu. Mas os 144.000 estão na terra e pregarão o alto clamor: sai dela, povo meu. Serão líderes espirituais, são guias espirituais da grande multidão que vai se converter na hora 1/10 e terá que passar pelo momento do decreto de morte, pendendo sobre a cabeça deles. Vão atravessar o período das pragas e eles estarão liderando uma multidão que recém se converteu a Jesus Cristo, mas não estão sem líderes, porque os 144.000 serão usados por Deus. Queridos, os 144.000 no livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito, se você quer anotar a página, capítulo 40. Livro Grande Conflito, capítulo 40. Fala, os 144.000 serão comprados dentre os vivos, porque não passarão pela morte. Grande Conflito, capítulo 40. Os 144.000 não passarão pela morte. Se os 144.000 não passarão pela morte, é porque existe uma seara de vivos. Porque não poderia existir primícias de vivos sem seara de vivos. E qual é a seara dos vivos? É a grande multidão que vai se converter, incluindo também adventistas que no momento do decreto dominical vão acordar e vão pedir perdão a Deus pela negligência da verdade que já conhecem. Existem filhos que estão afastados, mas pais que estão orando e jejuando, mas que estes filhos vão voltar e vão se unir ao povo de Deus. Mas queridos, os 144.000 não estão afastados. Eles estão vivendo na presença de Deus, confessando cada dia os seus pecados conhecidos, porque eles decidiram romper com os pecados conhecidos da sua vida e buscar o batismo do Espírito Santo. Os 144.000 são as primícias da grande seara de salvos vivos. Em Apocalipse capítulo 7, verso 9, irmãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Diz que esta grande multidão, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações da terra. Vão passar pela grande tribulação milhões de pessoas, conversas na hora 1/10, porque a maior conversão ainda vai acontecer. Então, no contexto do 6º selo, irmãos, que é um contexto escatológico, primeiro mostra no capítulo 7, verso 3, quem? E verso 4, os 144.000 sendo selados pelo selo do Deus vivo. E no contexto do 6º selo, aparece a grande seara de salvos vivos no verso 9, que ninguém podia contar. Ambos, primícias de salvos vivos e a seara de salvos vivos, atravessarão o período chamado grande tribulação, apoiando-se mutuamente, ajudando-se mutuamente, animando-se mutuamente, dizendo: não desanime, não desanime. Você que já é recém-convertido, você que conheceu agora os mandamentos de Deus, lembre-se, você não está sozinho. Nós estamos para te ajudar. Queridos, Deus não deixará seu povo desamparado. É este povo que Jesus virá buscar. As primícias dos vivos e a seara dos vivos. Deus está chamando você para fazer parte das primícias. Eu vou ficar muito triste se você disser: pastor, eu não desejo tanta coisa. Para mim, se eu pudesse ser da seara, já está bom. Será que você é daquele estudante que diz: eu não vou estudar para tirar A, tirar 10. Não, eu sou humilde, né? Se eu tirar um 6, está bom. Melhor, o importante é passar. Não, irmãos, o importante não é passar. O importante não é não viver em pecado conhecido. E toda pessoa que diz: se eu não for das primícias, eu vou ser da seara, eu não estou almejando grandes coisas, é porque está vivendo em pecado conhecido. Não quer romper com pecados conhecidos. Toda pessoa que estuda para tirar 6, ele acaba reprovando. Porque você tem que atirar nas estrelas para alcançar as nuvens. Você tem que almejar a santidade de Deus. Nada menos do que a santidade de Deus. Nada menos do que ser participante da natureza divina.
e ter na testa o nome de Deus escrito: santidade ao Senhor. Eu quero desafiar você, meu querido irmão, a não lutar só para ser da seara, porque a grande seara de salvos vivos, na sua maioria, virá de fora. Uau, pastor, é bom pensar nisso. A grande seara de salvos vivos é composta de gente sincera de coração, que vivia a pequena luz que tinha. A grande seara de salvos vivos não será composta por pessoas mornas, que viveram na prática de pecados e não se arrependeram, e na última hora vão querer se arrepender. Não, queridos. Deus tem uma grande multidão de pessoas sinceras em todas as igrejas e religiões. Pessoas sinceras que ainda não vieram para a igreja remanescente porque ela não está preparada para recebê-los. Se viessem, seriam decepcionados e escandalizados. Então Deus está esperando a sacudidura para que peneire, essa igreja seja peneirada e os mornos caiam fora, para que Deus traga o trigo espalhado por todas as igrejas, para que haja um só rebanho e um só pastor, e eles não se escandalizem. É a igreja que tem que se preparar para receber esse povo. Não é falta desse povo, é falta nossa. Por isso, como igreja que conhece a verdade, que outros não conhecem, que a mensagem dos 3 anjos nos foi dada para ser pregada, nós devemos nos consagrar e pregar esta mensagem, preparando um lugar onde esta grande multidão possa se reunir, para serem irmãos nossos. Não são só os adventistas que vão para o céu, não. A maioria dos salvos ainda está fora. Ainda está fora. E nós temos que nos consagrar a Deus. A única coisa que nos impede de fazer parte dos 144 mil é uma vida dupla. Uma vida dupla. Uma vida que durante a semana é vivida num corre-corre, atrás do dinheiro, atrás das contas, sem tempo para Deus, sem tempo para testemunhar, e que se lembra só no sábado, e às vezes só no sábado de manhã, porque sexta-noite ainda está correndo atrás de alguma coisa. Deus quer um povo sincero, que tenha coragem para pregar uma mensagem sincera, e difícil de ser pregada. E Deus está chamando você, e você não precisa se assustar, porque o Espírito Santo dá o poder. O Espírito Santo dá convicções. O Espírito Santo mexe com a nossa vida. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos dá o arrependimento. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo grava o caráter de Jesus em nós. O Espírito Santo coloca a mente de Jesus no HD nosso, aqui. É obra do Espírito Santo. Eu só tenho que clamar e pedir e querer. Porque Deus vai nos dar segundo a intensidade do nosso desejo. Quanto maior for o desejo, maior o derramamento do Espírito Santo na sua vida. É independente dos outros. Isso é individual. Cada um buscando com tremor e temor a sua salvação, a sua santificação. Eu quero orar com aqueles que querem se consagrar a Deus hoje. E no seu coração falar: Senhor, para mim basta pecar. Eu não quero mais continuar naquele pecado, naquele outro pecado. Só você sabe quais são. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser santo ao Senhor. Se você tem esse desejo, meu querido irmão, se ajoelhe comigo neste momento e vamos orar e nos consagrar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Pai Santo, estamos na Tua presença, não como perfeitos, porque não somos, só Jesus é perfeito. Somos frágeis. Mas estamos colocando a nossa vontade ao lado de Jesus, dando-te autoridade, Pai, para agir na nossa vida, para nos convencer dos pecados acariciados e ajudar-nos a romper com estes pecados e escrever na nossa fronte santidade ao Senhor. Vamos continuar vivendo na terra ainda, Senhor, mas nós queremos ter só os pés na terra. Nós queremos ter a cabeça, a mente, o sonho no céu. É para lá que estamos indo. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Aceita a entrega do teu povo. Tem misericórdia de nós. E querido Jesus, por favor, volte logo. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor.
Amém, Senhor.